Neste vídeo eu vou tratar de um assunto que é vazamento na polia do motor. Fusca, Kombi, todos eles têm essa possibilidade de acontecer. E isso faz um lameiro de óleo para todo lado. E este caso aqui começou com vazamento aqui pelo respiro e depois passou para polia e jogando bastante óleo. Normalmente esse tipo de defeito é uma pressão positiva dentro do bloco e aí então ela passa por aqui, acaba saindo ali e também aqui na polia. Isso aconteceu após 1000 quilômetros de uma revisão. E o óleo vai entrando por tudo quanto é parte. E agora para resolver isso aqui? Posso trocar aquela chapa que vai ali? Depende, até pode. Posso limpar o respiro? Depende, até pode. Se vai resolver, aí já é outra situação. Mas o vazamento na polia, algumas pessoas atribuem a um retentor. Mas não é esse o problema. Neste caso aqui, a polia é standard, o bloco é standard aqui na polia. Está dentro da tolerância, então não é aqui o defeito. A coisa toda complica porque isso é uma característica de anéis. Aqui eu já coloquei os anéis da primeira canaleta, todos eles, e coloquei o pistão de cabeça para baixo para tentar ter a melhor planicidade aqui para medição. A primeira coisa que aconteceu foi o seguinte: eu tenho um calibre de 0,75. Não sei se vai ficar bom de ver. Mas ele é 0,75. O que acontece? Nessa primeira situação, ele passa aqui com uma certa restrição. Ele não passa tão fácil nessa primeira situação aqui. Nessa outra aqui, ele já nem entra. Neste outro, que está ali, ele também não entra. Nem forçando ele não entra. Já nesse aqui, ele passa até bem folgado. Talvez no vídeo não vai ficar legal de ver, mas aqui ele consegue até ter uma folga um pouquinho maior que 0,75. Diferente daqui, que ele entra até bem justo. Neste caso aqui. Ele entra bem justinho no 75, que dependendo da situação move até o anel de posição aqui. De tão justo que ele entra. Só que aqui a gente já tem uma diferença bem maior entre pontas. O que eu vou fazer agora é descer os anéis mais para baixo
de modo que ele fique plano, e eu vou fazer uma nova coleta de medida. Com os anéis mais ao meio, esse passou o 0,75 com uma relativa folga. Esse outro aqui ele tem uma folga maior. É possível ver que a lâmina dá uma sambada dentro, diferente desse aqui, que ela mexe também um pouquinho, mas esse aqui ele já mexe bem mais. Nesse outro cilindro, é possível ver que, neste caso aqui, a 0,75 ela não entra. Aqui ela não entra. Posso tentar aqui, de todas as formas, que aqui ela não entra. Esse outro cilindro, ele samba ainda mais. É possível até perceber que a distância é maior do que todos, ao passo que esse aqui a distância é menor. Esse dali já é um pouquinho maior. E nesse a lâmina samba muito mais aqui dentro. Já com 0,75. 0,75 entre pontas já é muito além do que deveria, segundo o manual. Eu vou descer os anéis mais um pouco para a gente ver o que acontece. Agora eu desci um pouco mais os anéis, tentei deixar o mais paralelo que eu consegui, e essa daqui ela já abriu para entre pontas um pouco mais de 1 milímetro. Então aqui a lâmina ela chega lá, mas eu consigo fazer ela ter aí uma folga maior. Então essa camisa aqui embaixo, ela ovalizou para quase 1 milímetro. Ao passo que essa daqui, a lâmina de 1 não entra. Essa outra aqui, ela também fechou. E essa aqui, a lâmina de 1, ela também quase entra, mas ainda é uma folga entre pontas muito grande. Comparado com essa, até no visual, é uma diferença bastante considerável essa daqui. E o que aconteceu então para ter esse tipo de problema na camisa? Os problemas aqui eles são vários. A gente pode ter dilatação do pistão, a gente pode ter o próprio anel de segmento, que são esses que estão aí dentro, e a gente pode ter também aqui um problema na própria camisa. Se a gente observar, essa camisa, ela tem um desenho aqui bem perfeitinho. Essa aqui, se observar bem, ela já tem aqui como se fosse um lixado. A mesma coisa acontece nessa. Dá para ver que não tem aqui o brunimento como deveria. É como se fosse uma falha. Diferente dessa que está inteirinha o brunimento. O que pode ter acontecido aqui? Um desgaste irregular que fez essas camisas ter essas diferenças.
Aí você vai dizer assim, mas para mim saber certinho o que eu tenho que ter de ferramenta. Neste caso aqui, eu estou usando um calibre de lâmina e você pode fazer essa medição usando ele igual eu fiz. Essa medição primária, ela me deu o quê? Que em cima está mais apertado que embaixo, neste caso aqui. Que aqui ela entrou a de 0,75 e lá ela foi para mais de 1 milímetro. Agora, para mim ter certeza que isso aqui, o problema está na camisa e não no anel, eu tenho que ter a ferramenta súbito, que aí eu vou colocar ela em cima, que ele é acoplado ao relógio comparador, e o súbito é como se fosse um carrinho, e ele vai descer e vai pegar toda a medição aqui de cima até embaixo. Ele vai descendo, que ele tem como um carrinho. Eu vou colocar a foto na edição para quem não conhece o que é um súbito. Aí vai entender o que é. Ele é como se fosse um carrinho, tem duas rodinhas de um lado e aqui desce um fuso. E ele vai coletando a informação. E repete. E aí você vai ver qual delas está mais fora. Com essa ferramenta aqui, eu já identifiquei que das três a pior é essa daqui. Porque ela abriu lá embaixo 1 milímetro. E ela tem também aqui como se fosse um desgaste muito maior ali. Então, ou seja, eu tenho aqui alguma irregularidade na planicidade aqui dessas camisas, por algum motivo. O que vai ser feito agora? Agora eu preciso levar até a retífica para aferir isso aqui corretamente. Esses pistões são 0,50. Essa camisa aqui foi aberta para 0,50. Só que aqui já tem um desgaste de quase 1,5 milímetro. Não sei se a gente vai conseguir abrir elas para 1 milímetro. Que aí vai ser pistão 1 milímetro com anéis 1 milímetro e a gente vai usar as mesmas camisas. Tem essa possibilidade. Ou a gente ocupa esses pistões 0,50 e abre uma camisa standard para 0,50 e aí vai resolver nosso problema. Uma outra coisa que também já dedura que tem algo errado nos pistões é esse tipo de situação aqui na cabeça do pistão. Tem uma cratera aqui, ó. Aqui tem praticamente quase 1 milímetro de sujeira de óleo. Ali também. Aí você vai dizer assim, então estava queimando óleo esse motor. Apesar de não aparecer fumaça preta no escape, como aconteceu num vídeo passado, onde tinha um motor que queimava 1 litro de óleo por semana, esse aqui não. Esse aqui ele começou a soprar para dentro do motor. A famosa pressão positiva. E isso se dá devido a isso aí. Provavelmente, com essa folga, passa-se aqui dentro a compressão, ela tem que sair para algum lugar, e o que não sobe acaba indo no volante do motor, capa de tucho, e aí começa a estourar vazamento por todo o lado. Então a solução aqui é essa. Uma outra coisa que aconteceu é aqui no cabeçote a gente encontra dessa forma. Esse aqui ele tem uma crosta bem grande aqui, ó. Esse aqui nem tanto. Esse aqui tá bem parecido com esse aqui. E esse aqui ele já tá um pouco mais. Que de fato a gente tem duas camisas que estão mais ou menos. Uma tá menos e a outra tá mais. Então aqui a gente já tem essa conferência aqui. Para resolver isso vai ter que mexer em anéis. Ah, mas é aquele vazamento que dá aqui no cabeçote. Isso acontece quando ele tem um cabeçote frouxo. Aí começa a vazar.
meleca tudo aqui. E quando os anéis já estão passando muito óleo. Só que os anéis, às vezes ele passa óleo e às vezes ele deixa passar compressão. São duas situações que podem acontecer, ou quando quebra, mas aí já é um outro problema. Então você acaba tendo essas situações. Às vezes acontece também de você ter anel travado na canaleta e aí ele começa a complicar um pouco aí a sua vida. Mas fora isso daqui, neste caso, a pressão positiva passada pelos anéis acaba subindo para o respiro e vaza na polia. Então muita gente já vai colocar retentor na polia, já vai fazer um monte de serviço na polia que não precisa, porque o problema está em anéis. Uma outra coisa que pode acontecer é puxar na carcaça, que a gente fala. Ah, puxou o prisioneiro. O que acontece? Então, na hora que você aperta, ele acaba puxando a rosca do bloco. E acaba ficando assim no prisioneiro. E a rosca vem junto. Para poder fazer o embuchamento, você necessita tirar uma camisa e colocar uma bucha aqui novamente para poder voltar a usar de novo. Então isso aqui acontece por esse motivo. Diferente desse outro motor que o anel está deixando passar a compressão. O que é muito comum são esse degrauzinho que faz aqui. E eu já vi degrau bem grande e o carro funcionar perfeitamente. E às vezes acontece igual aconteceu nesse motor, que o degrau aqui não está nem grande, porque o motor rodou apenas 1000 km e já deu esse problema de pressão positiva. Aqui dentro eu coloquei um anel da segunda canaleta. E eu tenho aqui uma folga maior ainda. Que esse aqui é o anel conhecido como raspador de óleo. E aqui neste caso ele tem uma folga maior. Aqui eu estou colocando a lâmina de 1 milímetro. É possível ver que tem uma frestinha ali. Tudo indica que a gente tem aqui problemas de desgaste de anéis junto com desgaste da camisa. Agora eu vou levar isso aí para metrologia na retífica para a gente ver o que aconteceu de fato. A parte boa é que a gente não tem anéis afiados, igual naquela situação que a gente teve do Mali, que eu tenho um ali de amostra para cliente que acha que anéis não estraga a camisa e camisa que estraga anéis, ou vice-versa. Só que neste caso aqui esses anéis não estão afiados. Então tudo indica que a gente teve um problema na camisa, uma dilatação, alguma coisa assim, talvez até criada por pistões. Mas agora eu tenho que levar lá para fazer a metrologia disso e aí voltar com o resultado. Mas no teste primário que eu fiz aqui, com apenas uma lâmina, já me indicou que eu tenho problemas de ovalização nos cilindros. Nos pistões eu não sei ainda, vamos ter que fazer a metrologia neles, mas aí usa-se uma outra ferramenta, ao passo que aqui entra o súbito, aqui vai entrar uma outra ferramenta que pega nessa posição. Então ela vai fazer aqui e o meio. E ao passo que essa outra ferramenta, ela é como se fosse um carrinho. Conforme ela vai descendo, vai mudando os números ou não. Tudo depende da situação. De brunimento aqui não está tão ruim. Só que infelizmente alguma coisa aconteceu e deu esse problema. E aí vaza óleo para todo lado e não tem o que resolva a não ser
refazer o serviço e ajustar novamente. Por enquanto esse vídeo é isso, sobre vazamento na polia e a forma que a gente vai ter que fazer para resolver. Agora eu coloquei aqui dentro os pistões sem os anéis e a gente encontra uma folga assim. Mesma coisa aqui. Esse aqui aparenta estar mais folgado. E esse aqui também. Então alguma coisa aconteceu de errado. E agora eu vou levar para a metrologia para a gente poder chegar numa conclusão. Mas aqui já é visto que ou vai para 1 milímetro e perde os pistões e os anéis, ou coloca um kit standard. Ou pega um kit standard usado e abre para 0,50 e se os pistões passar pela metrologia, usa os mesmos, senão perdeu-se tudo. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.